Aleluia. Vamos impor as nossas mãos para aquele espaço ali e abençoar os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite falar aos corações dessas crianças, que elas possam sair daqui, ó Deus, diferente do que entraram, do que chegaram, Deus. E que, ó Deus, cada voluntário também que tem, ó Deus, chegado à sua casa, vindo à sua casa, ó Pai, e, ó Deus, de alguma forma, ó Deus, feito algo, Pai, um serviço ao Senhor, que eles sejam ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Vai lá então as crianças, e eu quero já abrir a oportunidade. Quem vai ser o derradeiro aí? Quem vai ser o... Pode vir de casal, de família, pode vir sozinho, pode vir com o filho. Aqui, o Eduardo. Eduardo, glória a Deus. Ei, corajoso. Agora vai, todo mundo. Eita glória. E já pede o louvor. Qual é o louvor? Quer ficar embaixo? Pode. Pode ser o poderoso Deus. Paz, igreja. Esse testemunho é da Miriam, tá bom? Eu vim aqui porque ela tem vergonha de falar e um pouco de timidez. Fala uma paz para a igreja. Shalom. Shalom, igreja. Então vamos lá. Bom, foi esse ano que nós fomos no encontro. Em 2024 nós passamos um encontro de casal, tá? E uma bênção para as nossas vidas. Eita glória! E nós vamos trabalhar. Glória a Deus. E aí, pessoal, eu vou passar só uma pinceladinha assim, ó. Nós tivemos uma instrução para escrever uma carta para Deus. E a Miriam fez essa carta para Deus. Então, nessa carta ela colocou várias coisas. E as coisas aconteceram. Porque nós tivemos a instrução de colocar no detalhe o que você queria, o que você precisava, qual era o seu desejo. E a Miriam foi trabalhando nisso, nessa carta. Em 2024, ela é motociclista, viu? De andar muito, para cima e para baixo. Agora, ninguém segura mais. E aí ela tinha uma moto, que era uma Lead, 2010, bem rodada, sabe? De vez em quando deixava ela na mão, e ela me ligava desesperado, eu trabalhando. A moto parou, me ajuda. Saía eu correndo atrás lá para saber o que era, né? E era uma motinha que foi bênção também, né? Mas dava muito problema. E ela escreveu na carta: Senhor, eu preciso de uma moto nova, porque essa aqui dá muito problema. E ela colocou o detalhe da moto. Eu quero uma moto nova, seminova, né? Seminova. Eu quero uma moto branca e de baixa quilometragem. Desse jeito, ela escreveu. E aí ela começou até a procurar na internet, né? Tinha lá no LX assim, ó, a moto e tal, sem perreco. Quem sabe o que é sem perreco? Alguém sabe quem que é sem perreco? Sem BO, sem problema, né? Ela me procurou e falou assim: ô baby, o que é essa moto sem perreco? É caro para comprar? Não, não é caro não, é a moto sem problema. Isso é uma gíria que existe, né? E o pessoal comenta: sem perreco é sem problema, sem BO, pode pegar que vai dar bom, né? E nós demos risada. E ela continuou no propósito dela. E aí a gente mora num condomínio e apareceu um senhor oferecendo uma moto, do jeito que ela pediu, do jeitinho. A gente entrou em contato com ele, né? A gente gostaria de ver a moto, mas o senhor pega a nossa moto antiga? Não, eu pego, sem problema, eu faço negócio. Mas o senhor dá uma parcelada também por conta? Também dou. Pode fazer em 10 vezes aqui, ó, sem perreco, sem problema. E aí ela pegou a moto, já
terminando, branquinha. Quantos quilômetros ela tinha rodado? 8 quilômetros rodados, 8.000, novinha, né? E tá super feliz. 2022, semi-nova, uma motinho que não deixa ela na mão, para cima e para baixo, ela vai, trabalha, volta, faz o almoço, volta para o trabalho, e tem sido uma bênção na vida dela, essa motoquinha dela aqui, sabe? Então era um testemunho que ela estava com anseio de contar para os irmãos, porque ela escreveu no detalhe, né? Está terminando já, né, a prestaçãozinha dela, né? Em janeiro é a última que ela paga a parcela agora. E graças a Deus, já quer agora pegar uma 800 cilindradas, 600, quer ir para a praia de moto. Eu estou segurando, oh meu Deus, está igual a pastora Simone segurando o apóstolo Michel, né? Quando estava com a perna travada. Gente, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Feliz 2026 para todos. Glória a Deus. Então se levante e louve ao Senhor com essa canção. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Aleluia. Dá mais um aplauso aí pelo testemunho desse casal abençoado. A gente pode se sentar. A gente se conhece quando a gente era novinho, né? Tem uma amiga minha que sempre fala isso. Nossa, a gente se conhece desde quando a gente era novinho, né? E glória a Deus que Deus tem sempre nos mantido aí nessa aliança abençoada. Quem será o próximo aí? Amém? Vai vir com o esposo? Pode vir. Vai gravar? Amém. Senta aqui, ó. Pode ir. Você vai aqui em cima ou prefere vir aqui? Vem cá. Paz, igreja. Qual é a música, maestra? Tão lindo é todos os momentos. Tão lindo é todos os momentos. Julie, né? Amém. Em agosto desse ano, minha chefe, ela teve 3 tumores na parótida, né? E nesse decorrer, julho, agosto, setembro ali, eu comecei a ter umas crises emocionais ali. E comecei a ter crise de ansiedade, vim para a igreja, eu comecei a ter desmaios, tive convulsões. E por quê? Eu comecei a ter um estresse, né? Um estresse muito grande no serviço. Eu comecei a ficar sobrecarregada porque eu estava cobrindo a minha agenda dela e preocupada com o diagnóstico. E de agosto a setembro, praticamente o mês inteiro, eu só ficava no hospital, desmaiando, convulsionando, perdendo a memória. A pastora Fernanda e o pastor Jefferson acompanhou um pouco de tudo isso, né? Não conseguia raciocinar. A pastora Aline também teve vezes que ela me socorreu aqui na igreja, que eu passei mal aqui.
com labirintite, então foi um estresse, um pico de estresse muito grande, né, emocional. Então eu ouvi esse louvor, e eu falei: Senhor, é o momento que eu estou agora nesse deserto, que só o Senhor pode me tirar, só o Senhor pode me curar, porque essas emoções, essa guerra mental, é só o Senhor que pode fazer. Metanoia, mudança de mente. Então eu permiti isso. Eu também permiti as coisas ruins, de deixar essas emoções aflorar dentro de mim, por eu ser sanguínea, por eu ser uma pessoa ativa, né? E vinha para um processo de transições de igreja, e eu sou muito ativa, eu queria fazer, e quando de repente Deus me colocou um pouco quietinha. Isso mexeu também com o meu emocional. Mas eu não achava psiquiatra, né? Porque eu precisava tomar um remédio mais forte, porque eu estava desmaiando muito. E comecei a tomar... como é o nome mesmo do remédio? Que eu até esqueci, é tão ruim que eu até esqueci o nome. Rivotril, o trem ruim. Meu Deus, é droga, né? Eu falei: Deus, eu não sou nóia não, eu não quero ficar tomando esse remédio não. Eu não nasci para isso, eu não quero ficar tomando essas coisas. Eu falei: Senhor, o Senhor tem a cura para mim, o Senhor tem a minha mente é do Senhor, o meu coração é do Senhor, a minha alma é sua, eu sou da intercessão. Eu tive que sair da intercessão, parar um pouco. Então eu criei no milagre, no sobrenatural do Senhor. E hoje eu estou aqui para dar o testemunho de que o Senhor Jesus, Ele faz. Mesmo que você está passando por depressão, por uma situação de ansiedade, de síndrome do pânico, de desmaios, o Senhor, Ele faz, Ele tem o poder, é o sobrenatural. Porque na alma, homem nenhum pode ir, só o Senhor que pode. Então na minha alma, só o Senhor que fez o milagre sobrenatural. E hoje a minha chefe, ela está curada. Ela recebeu um milagre do câncer. Tinha 3 tumores na parótida, não tem mais nada. E o médico falou que ela ia ficar com a face paralisada. Está um pouco torta, sim, claro, mas é o nervo, né? Só que para o tamanho do milagre, isso não é nada. Quando ela foi fazer a biópsia, não tinha mais nada. Os 3 tumores não estão mais lá. O nervo, ele está voltando gradativamente a ser ativado, com fisioterapia, com o fono. E para esse tamanho de detalhe, para o milagre que Ele derramou sobre a vida da minha chefe, não é nada. E eu e o André, nós passamos por dificuldade na construção, o dedo do pedreiro voando no chão. Então tudo isso mexeu muito com o meu emocional. Mas assim, eu não esqueci que eu tenho um Deus grande, poderoso na minha vida. Em meio ali à tribulação mental, eu não me esqueci quem é o meu Deus. Eu não esqueci o que Ele faz na minha vida. Eu não esqueci o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer, mas acima de todas as coisas, é o que Ele é na nossa vida. Amém? Esse momento mesmo que eu passei, é com esse louvor que eu fui curada. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Amém. O apóstolo Michel está chamando o Danilo, nem sei onde está o Danilo. Danilo, cadê o Danilo? Ele canta essa música aí. Cadê ele? Olha lá ele lá. Danilo, vem cá ajudar o apóstolo Michel a cantar essa canção. Aí depois, no final dela, você já testemunha. Amém? Shalom, shalom. Vamos colocar de pé, igreja? Coloca de pé, vamos colocar de pé. Você viu esse testemunho aí? Quantos creem que o Senhor faz milagre? E o Senhor, Ele faz milagre, só que muitas vezes é naquele momento que só você e Ele. Esse louvor é muito lindo, né?
Feche seus olhos. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é, diga. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai. Feche seus olhos, ei. Você lembra quando você começou o ano? Você lembra quando você começou o ano? E como você está encerrando o seu ano? Talvez você começou o ano lá embaixo e o Senhor te trouxe para cima nessa noite. E foi ministrado aqui que o ano ainda não acabou. Deus tem surpresa para mim e para você ainda nesse ano. Mas é preciso você reconhecer o que Ele fez até agora. É preciso você reconhecer o que não faltou na sua casa, o que não faltou na sua vida, o que não faltou na sua família. Não faltou a presença do Senhor Jesus todos os dias desse ano na sua vida, aleluia. Mesmo na dificuldade, Jesus estava lá. Mesmo na luta, Jesus estava lá. Mesmo na angústia, Jesus estava lá com você. E Ele te chegou. Repete. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Ei, querido, eu cheguei na igreja faz 5 meses. E eu posso dizer para você que esse louvor ele é real. Só eu e Deus e o apóstolo sabe como eu cheguei aqui. Eu precisava de muitas coisas, mas eu precisava me encontrar também. E a melhor coisa é quando você se encontra
E Jesus está lá para te ajudar. E eu tinha pedido algumas coisas para Deus, para mim poder dar seguimento. Eu pedi uma casa melhor, Deus me deu. E eu estava precisando de um carro para vir para a igreja. E o Senhor, pela misericórdia dele, me concedeu também a igreja. Então eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que o Senhor, ele pode fazer um milagre na sua vida. E o Senhor, ele é interessante porque ele compreende a cada um. Talvez o que é um copo de água para um e para outros é uma tempestade. O Senhor, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você necessita nessa noite. Ele está ouvindo o seu pedido, a sua oração. Leva-me ao lugar onde só Jesus e eu te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar, leva-me. Leva-me ao lugar. Você pode vir nas palmas, vem. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Diga, te amo, te amo. Te amo, meu papai. Esse amor, sem ti eu sei que morro. Deus, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Esse amor, sem ti eu sei que morro. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senta mais um minuto, por favor. Quem que estava vindo aqui que parou? A Sara, vem cá, Sara. Oi, gente. Tem alguns aqui que não me conhecem, mas a maioria aqui me viu nascer. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Sara. E há 2 anos atrás, eu perdi meu pai. E para quem me conhece sabe como foi difícil para mim. Porque ele veio... Foi uma doença muito repentina que levou ele... Só que no dia que ele morreu, a minha mãe estava me ajudando e eu estava indo lá no emprego dele para falar pro chefe dele que ele tinha morrido. E eu ouvi Deus falando assim para mim: filha, eu sei que você está muito triste e que você está desesperada e com muito medo de ficar sozinha. Mas eu queria ele aqui do meu lado e fica tranquila. Eu vou te dar o seu maior sonho e você nunca mais vai se sentir sozinha. E desde então foi um momento muito difícil para mim. Eu perdi a vontade de fazer qualquer coisa da minha vida. Eu já estava afastada da igreja há praticamente 10 anos. E eu me afundei em bebida, em cigarro, em qualquer coisa que me enchia em trabalho. Trabalhava muito para fazer qualquer coisa que esquecesse, né, da morte do meu pai. Em junho de 2024... eu descobri que eu estava grávida da minha filha. E eu estava grávida de 2 semanas e o pai da minha filha me agrediu. Eu descobri que eu estava sendo traída e ele me bateu. E quando eu passei no médico, o médico pegou e falou assim: a sua filha vai nascer com algum problema por conta dessas agressões que você sofreu. E ou ela vai nascer sem a perna, ou ela vai nascer cega, ou ela não vai conseguir ouvir. Alguma comorbidade ela vai ter.
E eu fiquei desesperada, né? Eu fui abandonada. Eu tive que fazer uma mudança sozinha, carregando geladeira, desmontando guarda-roupa, carregando cama, e tudo isso grávida. E Deus falava muito para mim esses 2 versículos aqui. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E eu não pedia nada para Deus, eu estava passando por tanta coisa. Eu podia pedir para Deus uma casa, eu podia pedir para Deus tanta coisa. E eu só falava assim, Deus, por favor, dá saúde para minha filha. Que não aconteça nada com ela, que ela venha saudável. E aí eu tive que ser internada para ganhar minha filha, porque a minha pressão começou a subir muito, e eles me internaram para induzir meu parto, e eu fiquei 2 dias induzindo o parto da minha filha, e eu não tive nada de dilatação, e eles falaram assim, ou você vai para cesárea ou sua filha vai morrer. E eu lembro que naquela hora eu entrei na sala de cirurgia, e eu falava assim, Deus, se for para qualquer coisa acontecer, que não aconteça com a minha filha. Por favor, que se for para acontecer qualquer coisa, aconteça comigo, mas que a minha filha viva. Só que Deus sabia como eu precisava dela, e Deus sabia como ela precisava de mim. E agora minha filha está aqui, ela está linda, está saudável. Traz ela aqui, mesmo dormindo. Essa aqui é a Jade. Ela tem 9 meses. Já engatinha. Já engatinha. Com 9 meses ela já fala, já me chama, já fala o próprio nome. Ela é uma bênção. Nasceu 100% saudável, sem nenhuma comorbidade. Ela é a bênção da minha vida. E eu queria falar assim que às vezes a gente fica sem esperança de alguma coisa. Às vezes a gente fica sem esperança de alguma coisa e fala assim, nossa, Deus não me ouve mesmo, né? Eu cheguei a pensar isso. Eu falava assim, Deus não me ouve. Eu estava 10 anos afastada da igreja. E eu passei por tanta coisa, foi tanta humilhação do pai da minha filha, de ter que me mudar sozinha e passar por uma gestação sozinha, que no momento em que eu vi a minha filha, eu falei assim, é muito injusto eu estar longe da casa de Deus, sendo que Ele cumpriu o que Ele me prometeu e Ele fez ainda mais por mim, porque os médicos falaram que minha filha ia morrer, os médicos falaram que minha filha ia ter algum problema de saúde e ela está aqui 100% saudável. Então, se em algum momento você achar que Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Ele só está esperando a hora certa de fazer por você. E você vai ter a vitória que você espera e Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. As águas brotará como planta nova, florescerá, teus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará, como terra nova florescerá, teus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos e viverá. Aleluia, dá um aplauso ao nosso Deus. Cessarão
os teus frutos e viverá. Glória a Deus. Quem é o próximo? Pode vir, Aline. Com o esposo. Meu testemunho começa em 2021, em uma vigília, onde eu recebi uma oração de uma pastora muito querida. E naquela vigília, ela colocou a mão na minha barriga e ela chorava muito, muito, muito. E ela chorava muito. E ela levantou, saiu, não me falou nada. E aí eu olhei pro meu marido e falei: ué, será que eu tô grávida? O que será que aconteceu? Que a pastora Silvana orou, chorou muito e levantou. E aí se passaram algumas semanas e ela foi na minha casa, na época, conversar com a minha mãe. E ela foi orar pela minha mãe e ela veio novamente, pôs a mão na minha barriga. E ela falou assim: Aline, eu não entendi na vigília o que aconteceu, mas o Senhor pediu para eu orar novamente na sua barriga. Eu falei: amém, pastora. E ela falou assim: Deus está mandando eu te dizer que você vai ter uma gestação muito saudável. E naquele momento eu falei: amém. Porque para mim estava tudo certo. Na minha cabeça não tinha como ser diferente, né? A gente estava orando por aquilo, mas não pensávamos ainda em ter filho. E anos se passaram, fiz exames, tudo normal. E aí a gente sentou para conversar sobre ter filhos no final de 2023. E ele falou: é a hora. Eu falei: é a hora. 4 anos de casado, já tínhamos curtido bastante o casamento. E aí eu falei: então, eu trabalhava no Hospital Brasil, eu falei: vou refazer os exames, vou marcar para refazer, para ver se está tudo certo. E ele falou: vai. E aí eu marquei meus exames, passei com o médico, fiz exames completamente diferentes do que eu tinha feito nos anos passados. E aí o resultado do meu exame saiu, da ressonância. E eu entrei em desespero, porque deu que eu tinha endometriose profunda e que ela já tinha espalhado para os meus ovários, para minhas trompas. E eu entrei em desespero, eu estava atendendo os pacientes, parei, saí desesperada do hospital, liguei para ele, falei: vai para casa, porque aconteceu uma coisa muito séria e a gente precisa conversar. E aí minha chefe na hora falou assim: se acalma, vai para casa, marca uma consulta, volta com o médico, que vai dar tudo certo. E aí eu marquei a consulta, isso era numa sexta-feira, eu marquei a consulta para terça de manhã. Fui na consulta e o médico falou assim: olha, Aline, o que eu tenho para te falar é que ou você passa por uma cirurgia ou você tem só 1% de chance de engravidar naturalmente. E aí eu entrei em desespero novamente, porque não queria passar por cirurgias, já tinha passado por diversas cirurgias anos anteriores no rim, não queria passar por mais. E aí eu falei: tá bom, doutor. Ele falou: então vamos marcar sua cirurgia. Me deu toda a papelada, falou: envia para o hospital e vamos só esperar entrar o convênio e já vamos marcar sua cirurgia. E aí ele me olhou e falou assim: não aceito.
você não vai passar por nenhuma cirurgia. Falei, não, mas o doutor falou que eu só vou engravidar se eu passar por essa cirurgia. Ele falou, não, você vai engravidar, vamos ter fé. Agora é fé. A profecia da pastora, vamos se apegar. A pastora falou que você vai ter uma gravidez saudável e você vai, sem cirurgia. E aí passaram alguns meses, a gente tentava e nada, passava meses e meses. E eu com crise de ansiedade, muito medo, chorava muito. Foram 6 meses chorando praticamente todos os dias. E ele, não, a fé, a fé, a fé. E aí a gente falou assim, vamos entrar num jejum. 40 dias aí de jejum, a gente estava numa igreja também, né, que entrou nesse jejum, a igreja inteira. E ele falou, no final desse jejum, o Senhor vai responder. Falei, então vamos fazer esse jejum. Fizemos o jejum, orávamos todos os dias. Eu clamava, colocava a mão no meu ventre e falava, Senhor, eu não aceito cirurgia, eu quero ser curada. E aí ele saiu de férias, eu afastei do serviço porque estava com a cabeça muito assim atrapalhada. E aí minha chefe falou, tira esse tempo e vai curtir. Tira isso da cabeça, vai curtir. E aí passou as férias dele, no final das férias dele eu comecei a enjoar. E eu falava pra ele, meu Deus, tô enjoando demais. Tô com labirintite. Só pode ser labirintite. Vou no médico. Ia no médico e semanas antes eu tinha ido, que eu estava muito doente com o começo de pneumonia. Tinha feito exame de gravidez, tinha dado negativo. Falei, só pode ser labirintite. Tem 2 semanas que eu fiz um exame. E passaram algumas semanas e nada do enjoo melhorar e nada de labirintite. Ele falou... Aí, gente, ele odeia morango, tá? Aí ele chegou um dia em mim e falou assim, tô com muita vontade de comer morango. Faz um teste de gravidez que você tá grávida. Aí eu falei, oxe. Ele, não falam que marido engravida junto com a esposa? Só pode ser gravidez. Aí ele chegou de serviço com um teste de gravidez. Fui fazer o teste. Aquelas listrinhas subiram assim numa velocidade. Eu falei, eu não tô grávida, eu tô muito grávida, porque esse negócio subiu. E ele falou, você tá grávida? Eu falei, vamos pro hospital fazer um teste de sangue, porque pode estar errado. E aí fui pro hospital fazer o meu teste. E o médico chegou pra mim e falou, Aline, você tá muito grávida. Gente, eu não acreditava, porque o médico tinha falado que era 1%. E quem olha pra minha ressonância, tava um absurdo aquela endometriose. E hoje tá aí o meu milagre. Zion nasceu, tá com saudável, gravidez saudável, sem nenhuma intercorrência. O Senhor fez do começo ao fim o que eu tinha pedido em oração, o parto que eu sonhava, o hospital que eu sonhava, do jeito que eu sonhava. E o meu filho está aqui hoje. Graças a Deus, a gente vive esse milagre. É uma bênção. E eu já vou emendar em outro que semana passada eu tive crises renais de ficar 15 dias praticamente sem andar. Fiquei alguns dias sem vir para a igreja e foi de uma hora para outra uma dor que eu achava que eu não ia me livrar tão cedo. Não passava, eu tomava remédio, a dor não passava em sem andar e com ajuda. E a gente orando, né, pastor? O pastor orando. E eu te proíbo de ficar doente, como seu pastor, eu te proíbo de ficar doente. E uma loucura de médico e gastando dinheiro com exames para saber o que estava acontecendo. E a gente orou no dia do bazar e a pastora falou, declara sobre o seu rim, que eles são saudáveis, que não tem nada, se apega nessa palavra. E daquele dia em diante eu parei de sentir a dor. E não tive mais dor. E eu falei, meu Deus, amor, a dor sumiu de uma hora para outra. E eu passei no médico e o médico novamente, né? O médico não acreditou.
acredita nessas coisas, falou, não, seu rim deve ter dado um problema muito grave, deve estar com uma pressão, que por isso que parou sua dor, mas vamos fazer o exame. E eu fui, paguei o meu exame, e o resultado saiu essa semana, e o meu rim não tem nada. Nada. A pedra que estava lá, que tinha uma pedra entupindo uma semana atrás, eu fiz um exame, tinha uma pedra de quase 10 milímetros entupindo meu rim, e o médico falou, só cirurgia, vamos fazer a tomografia para ver aonde ela está, para a gente saber o local certinho da cirurgia. E não tem pedra, não tem, o meu rim estava dilatado, não tem dilatação, não tem pedra, o meu rim está limpo. Então, é isso. Ver se o violão está com a Som. pilha. Ah, tá. Não, pode. O inimigo tenta laços e embaraços vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo os braços fortes do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, mas pede faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuvas que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus está em escape e livramento. Nosso milagre. Embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas nuvens em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, eita glória. É o Deus que cura, que continua curando, amém? Glória a Deus.
Quem é o próximo? Pastor. Nair, vem cá, Nair. Sobe Da aqui. glória. Vem. Vem com você, Aline, pastora Aline. Vem. Ela quer um apoio moral, gente. Oi, a paz. Para quem não me conhece, eu sou a Nair, né? Acho que a maioria conhece, né? E o que eu queria falar aqui para vocês, que 2 anos atrás, meu filho mais velho foi diagnosticado com esclerose múltipla. De frente. E essa doença, você não acha um médico fácil para cuidar dela, sabe? Para tratar. E aí, na época, ele estava com convênio, acho que ele passou bem por uns 10 neuro, né? E um pediu um exame, outro pediu exame, de tudo quanto era jeito. Aí, e cada neuro que marcava, era em São Bernardo, era Santo André, era não sei aonde. Só teve uma aqui em Mauá. Aí, marcou outro neuro, foi em São Caetano. Daí a mulher falou assim, ela pediu um monte de exame para ele. E pediu aquele da coluna. Um da coluna, que tira o líquido da coluna. Daí descobriu o que ele tinha. Só que não tinha médico para tratar dele. Aí eu fui no BS, lá perto da minha casa, com ele. E falamos, levamos exame, falamos com o médico lá. E para marcar um neuro pelo SUS, demora anos. E rapidinho marcou. Um mês, saiu já a consulta dele. Aí chegamos lá, ela falou, para mim é uma novidade, eu não sei o que fazer. Daí ela começou a procurar neuro. É um nome lá estranho que fala, que eu não sei falar o nome do especialista. Aí ela conseguiu uma e a gente foi, que era particular, só conseguiu particular. A gente foi e ela conseguiu fazer tudo, e ele já tinha vários exames, tudo certinho. Só que o convênio não aceitava para fazer o tratamento dele, porque era de alto custo. Aí, com uma cartinha dela, ela mandou para o convênio, deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma coisa rápida, sabe? Em 2 meses ele começou o tratamento. Porque as crises que ele tinha, ele ficava 15 dias derrubado. E aí, com 1 ano, ele perdeu o convênio, que ele trabalhava na empresa. Aí, nós foi para o SUS, e num mês, ele conseguiu tudinho pelo SUS, que os remédios tudo de alto custo, e daí ele fez 2 anos agora, no final do ano, esse ano, né, que ele está fazendo tratamento, e todo mês ele faz uma fusão na veia, ele tem que fazer, cada 30 dias ele faz uma fusão na veia, e aí o SUS não tinha hospital para fazer a fusão. Aí a médica dele procurou a clínica que fabrica o remédio, faz para ele gratuitamente a fusão, graças a Deus. E agora, esse final de ano, ela pediu os exames todos, que uma vez por mês ele tem que fazer hemograma completo e levar para o SUS para ele manter até o remédio. E aí, agora, esse final de ano, ele fez todos os tipos de exame que você imaginar. Aí ela falou que está estabilizada a doença dele. E aí ele vai tomar medicamento janeiro, fevereiro, e daí vai ficar 2 anos sem tomar. E ela monitorando para ele. Para ver se não evolui, se fica estabilizado. E graças a Deus. E essa, não sei se vocês sabem, essa doença aí deixa a pessoa. Então, a doença da crise, as crises que ele tinha, a primeira foi como se fosse uma labirintite. E ao longo prazo, se não for tratada, ela atrofia, vai atrofiando, que nem ele tem que fazer exercício físico com urgência. Ele falou que esse ano ele vai fazer. Vamos orar para ele fazer. Porque vai atrofiando os nervos, sabe, os músculos. Mas graças a Deus ele está trabalhando. O médico queria afastar ele não aceitou. Ele continua trabalhando. Ele foi mandado embora de uma empresa. Não demorou nem 2 meses, ele já entrou na outra e está bem lá, graças a Deus.
E ele está afastado, ele era membro da igreja, ele está afastado, e eu estou orando para ele voltar, espero que esse ano que entra, ele vai voltar em nome de Jesus. Amém. E aí a gente ficou todo mundo apavorado, porque as crises que dava nele era muito feia. Aí minha nora ficava desesperada, ela falava assim, ele vai morrer. Eu falei, não vai, e se ele morrer, Deus vai recolher ele, e ele vai para a glória, porque ele é um homem bom, um bom pai, um bom marido, um bom filho, ele vai para a glória. Eu falava assim para ela, para dar força para ela, né? E graças a Deus ele está aí, e tenho fé em Deus que ele vai voltar para a igreja, e está curado 100%, ele não está, mas pelo menos está estabilizada, a gente conseguiu o tratamento. Eu tenho um vizinho lá que tem já mais de um ano que ele está atrás desse tratamento e não consegue. E ele, graças a Deus, Deus cuidou dele assim, de um jeito assim, sobrenatural mesmo. E a única coisa que eu sempre falava para minha nora, né? Eu falei, eu só entrego na mão de Deus. E todo dia eu entrego ele, eu entrego minha família, meus netos na mão de Deus. Que Deus faça a vontade dele na minha vida e na vida deles. Graças a Deus, Deus Pai está fazendo só coisa boa. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não posso pedir nada mais. A saúde deles é a mais importante e a minha. E graças a Deus eu estou conseguindo. Deus está junto comigo. Que nem a música que falou, Deus é contigo, na hora que levanta, até a hora que dorme, e é todos os dias. E as lutas estão aí, né? Que a gente vive nesse mundo é para lutar, né? Amém? Ninguém Muito obrigada. é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Mais um aplauso ao nosso Deus. Eita glória. Quem é o próximo? Pastor Jefferson e a pastora Fernanda? Eita glória. Vamos lá então. Vamos ouvir esse casal abençoado aqui. Todo mundo que está subindo aqui tem uma história linda aí do que Deus fez, de como superou. Eita, bênção, bênção. Graça e paz, igreja. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson. E eu sou a pastora Fernanda. Vou contar um pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus fez nas nossas vidas nesse ano de 2025. Né? Para quem não sabe, nós viemos aqui no ano de 2024 e o ano de 2024 não foi um ano muito bom para nós. Foi um ano de muitas percas, né? Mas em todos os dias do ano, Deus estava conosco. Deus não nos deixou em nenhum momento do ano de 2024. Né? A gente viemos de uma transição de uma igreja e, só contando testemunho para vocês, nós perdemos, né, a minha sogra em 2024, que não era uma sogra, era uma mãe para mim. E para mim, para minha esposa, foi muito difícil, porque a minha sogra, ela morava colado
colado na minha rua, na minha casa. Então, todo sábado de manhã ela chegava lá, vinha tomar café. E para nós foi muito difícil. E aí nós perdemos ela. E nós começamos a passar por esse processo do luto. E logo em seguida, a gente perdeu a nossa igreja, que nós tínhamos uma igreja ali no Sônia Maria, onde uma pastora presidente decidiu do dia para a noite fechar a igreja. E você sabe como que é pastor. Pastor é meio doido, né? Pastor tem umas ideias meio doidas. E eu com aquele instinto de pastor falei, não, ela fechou, mas eu vou continuar. Olhei para minha esposa e falei, nós vamos para cima, amor, nós vamos para cima. Nós vamos continuar o trabalho lá em Mauá, vamos abrir a nossa igreja. E aí nós começamos o culto, irmãos, na nossa casa. Na garagem de casa. Então todo dia, todo domingo a gente tinha que subir, ligar o som, arrumar as cadeiras, organizar o culto. Acabava o culto, a gente tinha que descer as cadeiras, desligar o som, porque na garagem tinha outros vizinhos, então eles tinham que guardar os carros. E nós continuamos fazendo culto e minha esposa não estava muito bem. Ela estava passando por um processo de perca, perdeu a mãe, e logo em seguida perdemos a igreja. E eu falei, não, vamos, só que ela não tinha força para continuar. E eu querendo empurrar, falando, não, nós vamos. Mas ela não tinha força. Foi até quando eu falei, Deus, eu também não tenho força para continuar. Eu não consigo. Falei, Deus, se eu continuar assim, eu vou matar minha família. A minha esposa não tem força para me ajudar no ministério. A minha esposa não tem força, não tem energia. Se eu continuar, eu vou matar minha família, vou matar minha esposa, vou matar minha filha. Eu estou colocando uma carga sobre ela que ela não está conseguindo carregar. Foi quando eu olhei para ela e falei, amor, tinha até o nome da igreja era Igreja Apostólica Tu És. Eu olhei nos olhos dela e falei, vida, eu estou fechando o ministério e vou dar 2 passos para trás. Porque para nós curar, nós precisamos ser curados. E nós não estamos curados, nós precisamos ser cuidados. Nós precisamos de alguém para cuidar das nossas vidas. Nós precisamos de uma cobertura espiritual. E aí nós fomos caminhando, eu fui numa igreja perto de casa, eu falei, eu quero ir para uma igreja onde ninguém saiba que eu sou pastor, porque eu não quero me envolver mais na obra. Eu não quero mais apacentar, eu não quero mais cuidar de ovelhas. Eu estava com o coração ferido, irmãos. Porque as pessoas que falaram, não, pastor, vamos, eu vou com você, eu vou dar o suporte, eu vou ministrar o louvor, foram as primeiras que falou, que no primeiro culto, me mandou mensagem e falou, eu não vou caminhar com você. Então, nós estávamos muito magoados. Eu fui para uma igreja, comecei a ir para os cultos, falei, vamos, amor, para você conhecer. É para você ver como que é, irmãozinho. Nós sabemos qual é o nome da igreja? Comunidade Shalom. Eu fui nessa igreja, lá no Itaparque, Comunidade Shalom. E eu comecei a caminhar lá. Eu e minha esposa, ela foi nos 2 cultos. Palavra abençoada, louvor abençoado. Só que aí um dia nós estávamos no culto. E a nossa filha, Lais, ela sempre foi, desde pequena, ela sempre foi envolvida na obra. Sempre foi envolvida na obra. E nesse dia ela chegou no culto, ela dormiu o culto todo. E a palavra falava sobre comodismo. O pastor falando para nós tem que sair do comodismo. Você tem que sair da zona de conforto. E eu olhava para minha filha e falava, meu Deus, a minha filha está numa zona de conforto. A minha filha está num comodismo, porque ela nunca foi de dormir no culto.
E nós saímos daquele culto, a minha esposa chegou em casa e falou: amor, hoje Deus falou comigo. E quando Deus fala com uma mulher, irmãos, não adianta. Quando Deus fala com uma mulher, porque Deus falou. E eu falei assim: fala, vida, o que Deus falou? Ela falou: Deus falou que agora é para nós termos uns comodismos. Nós nunca vimos a nossa filha dormir no culto. E ela dormiu no culto inteiro. E eu falei: e aí, o que nós vamos fazer? Ela falou: vamos procurar um lugar onde a Laisa se sinta bem, onde a Laisa se sinta à vontade, onde a Laisa possa estar na salinha, onde a Laisa pode se envolver. E aí eu já tinha passado aqui na frente algumas vezes, vindo do serviço. E aí eu mandei mensagem para a Ana, que a Ana, a gente conhece ela há muitos anos, muitos anos. Ela acompanhou a Fernanda, psicóloga da Fernanda. Também passei com ela também, nos processos. E a Ana foi e falou: vai lá nos cultos. E a gente viemos no culto. Aí a Laisa foi para a salinha. E quando a Laisa saiu daquela salinha, ela saiu radiante. Ela chegou para pai e mamãe: aqui é o lugar que Deus mostrou para nós. E aí a Fernanda falou: amor, aquela escolinha foi resposta de Deus para nós ficarmos aqui. E eu falei: filha, você gostou? Ela falou: pai, eu não gostei, eu amei. E de lá para cá, irmão, você não vê a minha filha dormindo no culto. Ela é ativa, você pode ver, ela está às vezes lá na salinha, ajudando as tias da salinha. Ela está sempre envolvida. Se ela não estiver lá na salinha, ela está ali na bateria, junto com o cabelo, aprendendo bateria. E 2025, e 2024 para 2025, nós começamos a caminhar nesse ministério. Nós somos gratos. Apóstolo Michel, apóstola Simone, nossos discípulos, discipuladores, pastor Marcelo, pastora Vilma, que nos acolheu, que nos deu todo o suporte, que foram na nossa casa, orou por nós, liberou uma palavra profética, e nós temos essa palavra no nosso coração até hoje. Eu lembro quando o Senhor falou assim: meu irmão, independente se você vai caminhar conosco ou não, nós estamos aqui para te ajudar, porque vocês têm um chamado. E é sobre isso, não é sobre você ter, é sobre você ser. E nós somos gratos porque grandes coisas fez o Senhor por nós esse ano de 2025. E uma canção que nos acompanhou nesses dias, tanto de luta, como de guerra, como de vitória, foi: todavia me alegrarei. Porque teve dias que nós choramos juntos, mas teve dias que nós celebramos a vitória juntos também. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me mata, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia. Aleluia, vamos aplaudir. Glória a Deus, vocês são um presente aqui pra gente, viu? Vocês, a família toda é um presente aqui para nós. Pode vir aqui, meu irmão, William. Veio com a família. Tá, glória. Graças a Deus. Não sabia que você era pai, ó. Já estou sabendo hoje. Agora já vai testemunhar, né? Amém? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Não sei se os mais antigos lembram de mim. Lembram um pouco. Se você tiver que tocar... Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico. Se você conseguir, senão canta aquela que o senhor tocava, pastor Michel, a outra do Disco Praise, aquela primeira que você tocava junto. Se eu me humilhar. Vai preparando aí, porque assim, eu conheci a Vanessa em 2024 e a gente estava ainda no mundo, né? Estava perdidão aí, estava fora da presença de Deus e o Senhor sabe que faz as coisas, né? Eu, namorando com a Vanessa, em 2 meses, ela engravidou da Mariazinha. E a gente começou a falar com Deus depois disso. Falou, agora a gente tem que ficar sério, agora a gente tem que casar, agora a gente tem que arrumar as coisas. E acho que no 6º mês da gravidez da Mariazinha, ela teve uma bactéria no joelho muito forte, que ela quase perdeu a perna. Acho que dá para ver a cicatriz aqui, ó. Fez 2 cirurgias no joelho com a Maria na barriga, né? E no meio disso tudo aí eu também não estava firme com Deus ainda, não estava pensando em Deus, estava só deixando as coisas acontecer. E ela ficou quase 40 dias internada. Acho que até tem a enfermeira que atendeu a Maria ali, né? A Manita. Ela atendeu a Vanessa lá no hospital, ela acompanhou o processo, viu que foi difícil. E graças a Deus a Vanessa não precisou amputar a perna, a bactéria foi embora, ela ficou com algumas sequelas, mas ela vai conseguir ficar cada vez melhor. E a Maria, dentro da barriga, tomou 40 dias de antibiótico, foi 40 dias de dor, de sofrimento, a Maria na barriga, mas ela nasceu sadia, 100%, não teve nenhuma sequela, a Vanessa não precisou
de tratamento profundo. Ela falou assim, eu vou andar, eu vou ficar bem para poder ter minha filha. O fisioterapeuta falou, você vai ficar mais ou menos 3 meses depois da cirurgia de andador e cadeira de roda. A Vanessa não foi, no menos de um mês, depois da cirurgia já estava andando sem nada, sem andador, sem cadeira, sem nada. E com a barriga grande. Aí teve o parto super normal, teve só uma dificuldade nos últimos dias, porque a pressão dela veio a subir e teve que induzir o parto, mas ela não teve nenhuma dificuldade. A gente temeu muito que a Mariazinha tivesse alguma sequela, porque uma gravidez, uma mãe internada, sofrendo dor, quase perdeu a perna, é um milagre. Então a gente não veio para cá pensando em dar testemunho, a gente veio para cá porque o nosso casamento é o maior milagre também, porque era a oração da Vanessa, ela é católica, muito fiel a Deus, e ela orou muito para ter um casamento feliz, e Deus uniu a gente, de forma súbita, de forma inesperada, e Deus me trouxe de volta, porque hoje eu nunca me senti tão crente na minha vida, porque Deus fez isso. Ele falou, vou te dar um casamento, chega de esbórnia, chega de loucura, chega de perder seu tempo, o seu ministério, o seu dom. Você nunca foi esquecido por mim. Só que eu esqueci Deus. Eu fiquei longe, eu me abandonei mesmo, eu parei até de falar com Deus umas épocas. Só que o casamento me trouxe a vitória. Foi algo 100% inesperado. Eu particularmente não tinha pretensão nenhuma. A Vanessa veio e deu golpe em mim, mas foi o melhor golpe da minha vida. Porque eu tenho uma família, eu tenho planos, eu tenho uma filha perfeita, tenho uma esposa que me ama, eu sou fiel a Deus hoje, sou fiel à minha família, não penso em nada que não seja das coisas de Deus. Agora a gente está só procurando a igreja para congregar, mas meu coração nunca esteve tão perto de Cristo, e para mim esse é o maior milagre, né, a nossa salvação. E a Vanessa também está bem ansiosa em estar congregando, fazendo as coisas, e o milagre da vida dela, né? A perna está ótima e o bebê está perfeito. É isso. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção. Um pedacinho, né? Sim. Deixa eu ir, né? Onde você está? Você vai fazer o refrão. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Amém. Amém. Nós vamos deixar agora o Bruno, tá aqui, quer dar um testemunho. Pode usar esse microfone ou quer usar esse aqui? Pode ser aqui mesmo. Pode ser esse? Ver se não ficar muito grave. Esse está melhor esse aqui, né? Deixa eu ficar em pé, pessoal. Eu fico sempre sentado aqui, né? Eu vou ser breve. Vou ficar quietinho, ó. O pessoal fala, já vai fazer a brincadeira. Na célula o pessoal fala, quando eu começo a falar, pega a pipoca lá. Você vê como que é, né? Amém. Não vou ser rápido. A gente, um hábito que a gente tem muito gostoso em casa, quando está acabando o ano, é fazer uma retrospectiva para a gente ver o que Deus tem feito nas nossas vidas, né, na família. Então a gente senta na mesa, às vezes comendo alguma coisa, eu, a Ana e o Davi, e fala assim, nossa, vamos ver o que Deus nos deu, né? E esse ano foi um ano muito abençoado, né? Uma das coisas que eu tive na virada de ano, né? Ano passado Deus me cobrou muito de sair da zona de conforto em algumas partes na minha vida, né? Assim, principalmente foi na parte do meu trabalho, porque eu estava há um bom tempo já na mesma função lá, estava tranquilo, assim, Deus sempre suprindo, né? Financeiramente com a Ana muito estável, Deus nos abençoando, mas Ele me cobrou a mudar alguns pilares e sair da zona de conforto. E com uma passagem assim, Deus ainda tem um sobrenatural para a sua vida, ainda antes de virar o ano. E eu estava no Natal, em 2024, na minha avó, fazendo uma entrevista. No dia da véspera de Natal, fazendo uma entrevista. E aí eu tive a confirmação que eu tinha sido aprovado e ia começar esse ano aqui, uma nova função. E Deus foi me dando sabedoria, um amadurecimento, né? Tenho a agradecer mesmo o coração, né? O que Ele fez, né? Essa mudança. Foi em fevereiro, se eu não me engano, que eu comecei efetivamente na nova área lá. Estou bastante tempo e Ele sempre se manifestando, surpreendendo a gente, né? A minha família e trazendo novidades. E assim, uma das coisas que eu queria deixar, né? Para não ser se estender muito, né? Fica em Provérbios 16, porque todos os caminhos do homem parecem certos ao Senhor, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as suas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. A gente está chegando no final do ano, né? Então a gente às vezes fica fazendo planos aí, né? Por que não? Senhor, eu quero consagrar a Ti, que nós tenhamos o coração na presença de Deus, para consagrar aquilo que nós planejamos e sonhamos. Os projetos bem elaborados, eles trazem prosperidade, ou seja, fazem com que fluam na presença de Deus. Então, tenham paciência para entregar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos na mão de Deus, com o coração na presença dEle, e consagre, né, esse 2026, que seja um novo de Deus para a vida de vocês. Pelo nome do Senhor Jesus, porque eu sei que eu vivi muito do que Deus me surpreendeu até, na verdade, com muito receio, e aproveitei isso algo que veio muito diferente, porque eu estava relutante, falei assim, poxa, estou aqui do lado, no polo petroquímico, pertinho de casa, vou lá para o Morumbi, né, mó rolê e tal, e Deus ele tem me surpreendido, e eu sei que
Ele pode surpreender a vida de vocês. E eu não falo no âmbito profissional só, no âmbito financeiro, mas Ele tem muito para surpreender a vida de vocês, desde que vocês tenham, em principal, consagrar a Ele. Porque o primeiro lugar vem de Deus, tudo mais é acrescentado, todas as coisas, seja os relacionamentos, seja aquela pessoa que você quer ganhar para Cristo, seja aquela pessoa que está do seu lado, às vezes aquele ambiente de trabalho que é tóxico, às vezes está te preocupando, seja na escola, às vezes a dificuldade que tem para você conseguir terminar um curso, ou até mesmo iniciar um curso. Consagre ao Senhor, coloque tudo na frente, que seja Ele junto com você no primeiro passo, e todas as coisas serão bem acrescentadas, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Amém? Amém. Se coloque de pé para louvar o Senhor com essa canção.